Daniele Americano, coach de saúde integral focada em doenças autoimunes. Chef plant-based, advogada, publicitária e palestrante motivacional. Para além disso, tem diagnóstico de uma doença. Além disso, ela tem um diagnóstico de uma doença autoimune, rara, grave e ainda sem cura. Essa doença se chama neuromielite óptica. E por conta de um diagnóstico errado, ficou tetraplégica funcional em 2012. Diante do que aconteceu, resolveu que seria protagonista da sua vida e da sua saúde e, contrariando todos os prognósticos médicos, através de uma mudança de mentalidade, de estilo de vida e de alimentação, hoje consegue ficar, inclusive, alguns segundos em pé nas barras paralelas, sem apoios. E para dividir as suas conquistas e incentivar pessoas a continuarem vivendo suas vidas independente do desafio que estejam enfrentando, afinal todos têm desafios diários, independente de doença ou deficiência, criou o Menina Coragem, @Menina Coragem. É uma das coordenadoras do NMO Brasil, @NMO Brasil, _oficial, grupo criado para acolher pacientes e suas famílias e também para levar informação e conscientização sobre a neuromielite óptica para a sociedade em geral. Eu fiz questão de ler esse... que transcende um currículo, né? Porque talvez essa seja, feliz e infelizmente, né, a razão de nós estarmos aqui. É uma coisa que a gente nunca pode esquecer na vida, que feliz e infelizmente, somente Deus é perfeito. Enquanto a gente não botar na cabeça isso, a gente não vai ter a verdadeira grandeza do que nós somos e ao mesmo tempo de quão pouco nós somos. É interessante, né? Essas dicotomias aí, elas são... A cada dia o homem busca descobrir o que ele veio fazer no mundo e cada dia descobre que ele está cada dia menorzinho. Né? Eu já falei, eu gosto de ver astronomia e a parte de espiritualidade, né? Essa semana, vendo isso aí, eu estava acompanhando mais uma aventura do James Webb, né? O que ele tem feito com a mudança na vida da gente. Quem quiser saber o que está acontecendo com a vida da gente, é bom começar a olhar aquilo lá. Agora já chegou no universo vizinho ao nosso, né? Que antecedeu ao nosso. Né? Veja bem, eu falei universo que antecedeu ao nosso. E não foi especulação de ninguém, foi ciência. Né? Então, eu fiz questão de ler essa passagem aqui no currículo da Daniele, falei com ela antes, inclusive, porque tem tudo a ver motivar a gente para essa vida tão agradável, tanto ao mesmo tempo tão misteriosa que se apresenta à nossa frente. Com os senhores, a nossa palestrante. Obrigada pela introdução, obrigada pelo convite, obrigada por vocês estarem aqui hoje, estarem assistindo pelo Instagram e quando estiverem assistindo pelo YouTube também. Para mim é sempre uma honra estar dividindo a minha jornada com a NMO, porque, de fato, através do diagnóstico e de tudo que me aconteceu, eu vim descobrindo novos propósitos na vida, e que é o que eu vou dividir com vocês hoje. Espero que vocês gostem. Então, eu sou a Daniele Americano, eu sou a mãe do Pedro e da Serena, que é a minha peludinha, aquela labrador que acha que é um chihuahua, mas ela senta em mim como se ela fosse um chihuahua. Mas ela é muito amorosa, assim como meu filho, eles são iguais, né? Assim, meu filho é muito amoroso, toma conta de mim, a minha cachorra também. Se entrar uma pessoa na minha casa, ela não vai atrás da pessoa, ela vai ficar ali do meu lado para ver se está tudo bem. E é muito interessante. Que às vezes o entregador de compras entra lá, eu falo, se quiserem roubar, pode roubar tudo, só não pode chegar perto de mim. E ela está lá me defendendo. Os dois, né? Então, como ele falou, eu sou coach de saúde integral, com foco em doenças autoimunes e oncológicas, advogada publicitária, e agora não é mais um grupo, é uma associação. Sou presidente da NMO Brasil, que é a Associação Brasileira de Pacientes de Neuromielite Óptica e Doenças do seu Espectro, e eu vou falar um pouco mais disso lá na frente.
E aí, também, como ele colocou, eu tenho o diagnóstico de uma doença autoimune, e o meu diagnóstico tem 11 anos, vai fazer 12 em fevereiro, mas os meus primeiros sintomas foram em agosto e setembro de 2011, então tem 12 anos dos meus primeiros sintomas. E em 2012, por conta de um diagnóstico errado, eu perdi todos os movimentos do peito para baixo, eu fiquei tetraplégica funcional. Eu não me virava na cama sozinha. Eu passei 4 anos praticamente deitada na cama. Mas, como eu estava comentando com alguém mais cedo, isso nunca foi uma questão para mim. Eu nunca encarei isso como um problema. Eu nunca encarei como, por que comigo? Né? Eu perguntei para o meu médico se tinha sido alguma coisa que eu fiz, ou comi, ou usei, ou deixei de comer, ou deixei de usar, ou deixei de fazer. E ele falou que não, porque na realidade as doenças autoimunes ainda não têm uma causa definida, pode ser diversas coisas, pode ser por conta de um vírus, pode ser por conta de uma bactéria, uma infecção muito forte, um estresse além do normal, e a gente não sabe qual foi a razão do meu, então não é uma coisa que, não foi uma culpa minha, então eu aceitei o que aconteceu comigo, eu aceitei estar na cadeira de rodas, e a minha questão foi, o que eu posso fazer daqui para frente? Porque o diagnóstico eu já tinha, não tinha nada que eu pudesse fazer para mudar. Então, não adiantava ficar me debatendo e me questionando por quê, porque nem essa resposta a gente tem, né? Porque ninguém tem essa resposta para a gente. E aí eu vou contar um pouco do meu diagnóstico para vocês. Até 2011 eu levava uma vida normal, eu ia à praia, eu saía, eu era mãe em tempo integral, fazia festa para criança carente, jogava tênis, trabalhava, etc. E aí, aqui eu botei assim que é mais fácil de ir falando, porque foi uma sequência de coisas. E, como eu falei, em julho e agosto de 2011 eu tive os meus primeiros sintomas, que foram vômitos e náuseas. E porque hoje eu sei que é uma parte aqui no cérebro, que chama área postrema, que gera esses vômitos. Então, são vômitos incoercíveis, são vômitos que a gente não consegue segurar. Né? Às vezes, quando a gente está enjoado, você consegue botar a mão assim e correr para o banheiro. Esse vômito você não consegue. Quando ele vem em jato. E eu fui gastro, eu fui clínico geral, eu fui diversos médicos, fiz diversos exames e ninguém sabia o que eu tinha. Porque não era alguma coisa que acontecia no estômago, era uma coisa que acontecia no meu cérebro. E quando você tem um quadro de vômito, as pessoas entendem como uma gastroenterite e ninguém faz uma ressonância do cérebro para saber que você está com vômito, né? E aí, mas foram 2 meses, e do mesmo jeito que começou, é uma característica dessa, que chama síndrome da área postrema, que é uma característica específica da doença. Do mesmo jeito que começa, acaba, e passou. Aí, quando eu estava me recuperando, em novembro de 2011, os meus 2 pés ficaram dormentes na parte de baixo, quando eu estava jogando tênis. E meu professor até falou, é o seu tênis apertado. Eu falei, não é o meu tênis apertado, porque é embaixo do pé. Era uma dormência diferente. Mas eu estava também fazendo check-up, porque depois de perder 8 quilos, vomitando durante 2 meses, eu fui fazer check-up de todos os tipos. Conversei com uma cardiologista e ela falou que era o meu tênis apertado. O endocrinologista falou que era o meu corpo se recuperando. E eu falei, gente, não é nada disso, né? Mas eu não tinha conhecimento. E aí, em dezembro, as minhas 2 pernas ficaram dormentes, do joelho para baixo. E aí, em dezembro, você não acha médico do plano de saúde, né? E aí primeiro eu falei com um amigo meu que é cirurgião vascular, e eu falei, olha, eu estou com dormência nas 2 pernas, do joelho para baixo. E ele falou, não é uma dormência vascular, isso é neurológico, procura um neurologista. E eu procurei, consegui achar um que eu chamo de SUS do plano de saúde, porque eu tive que chegar às 7 para pegar uma senha para ser atendida meio-dia. E ele me atendeu, fez uns exames e falou que você tem muito normal, sintomático e idiopático. Sintomático porque eu só tinha sintomas, e idiopático porque ele não sabia a causa. Me passou um remédio, toma por 2 meses, se você não melhorar, você volta. E eu saí e falei, isso não é normal, né? E eu não vou tomar remédio por 2 meses e esperar piorar. E saí procurando novos médicos, mas, como eu falei, é muito difícil você marcar médico pelo plano de saúde no final do ano. Eu fui atendida 23 de dezembro. E aí foi piorando, na verdade, as minhas dormências foram aumentando. Eu cheguei aí numa emergência e a médica me deu remédio para varizes. Por conta das dormências, ela não conhecia, ela me deu remédio para varizes. E 3 dias depois eu tive uma piora muito grande, minha bexiga parou de funcionar.
e eu voltei para o hospital, para emergência. Meu pai queria que eu fosse de madrugada, eu falei, não vou, porque de madrugada só tem gente que sofreu acidente, bêbado, eu vou de manhã quando não tiver ninguém. E eu falo que Deus botou o primeiro anjo na minha vida, porque quando eu cheguei no hospital, não tinha ninguém na recepção, assim, de paciente, e o médico estava de cabelo molhado, tipo, tinha acabado de chegar lá, pode ter até vindo de um outro plantão, mas tinha acabado de chegar, não estava ali cansado. E aí ele perguntou, né, por que eu estava arrastando a perna, porque eu falei para ele, o que eu tinha ido fazer lá. Eu falei, eu vim para você passar uma sonda, porque eu estou 24 horas sem fazer xixi. Não tinha jeito de fazer xixi. Eu não sabia na época, mas é porque os nervos da minha bexiga já não estavam mais funcionando. A informação não chegava para contrair minha bexiga para que a urina saísse. E aí ele perguntou, mas eu vi que você está arrastando a perna, por quê? Aí eu contei tudo, desde os vômitos lá atrás. E ele falou, provavelmente a sua bexiga tem a ver com as suas pernas arrastando, e eu vou internar você no CTI neurológico para a gente fazer todos os exames. Tá? Falei, tá ótimo, se você descobrir o que eu tenho, eu fico aí uma semana. Mas, na verdade, eu passei 33 dias. Na primeira internação, quando então a médica me dá uma alta errada, eu já estava internada há 33 dias, e eu tive uma piora no meu quadro. Eles não tinham fechado o meu diagnóstico ainda, e ela diz, então, que a minha mielite, que é a inflamação na medula, ela é por deficiência de vitamina B12, que eu tinha uma deficiência de vitamina B12, mas não era justificativa para o que eu tinha. E eu saio do hospital, hoje eu sei, em surto da neuromielite óptica. Eu sentia muita dor na cervical, eu cheguei a perder os movimentos já no hospital, mas recuperei. Então, eu saí do hospital andando daqui ali na porta, do lado de um fisioterapeuta. E fui para casa, e fui piorando. E aí, Deus coloca um outro anjo na minha vida. O fisioterapeuta que me atendia em casa, ele me atendia no hospital, ele foi me atender em casa. E ele era especialista em doenças neurológicas. E quando ele vai me atender em casa, ele fala, você está muito pior aqui do que você estava no hospital. Ele liga para o médico, o chefe da neurologia, e fala que eu estou muito pior. E aí o chefe da neurologia me pediu uma ressonância. Só que ressonância não é um exame que você faz de emergência, né? Você marca para daqui a 2 semanas. E aí eu falei com o médico, eu liguei para o chefe da neurologia e falei, posso internar? Porque internado eu consigo fazer de emergência. Ele falou, você aguenta até amanhã? Se aguento. Eu não sabia o que eu tinha, né? Aguento. E aí eu internei, no dia seguinte, 6 horas da manhã, estava no hospital. E aí, quando eu fiz a ressonância, eu botei ali, que quando eu mostro onde estava a inflamação, que não era mais nem na medula, já era na ponte do tronco cerebral, eu estava paralisada do peito para baixo. E meu primo, que é neurocirurgião, ele estava ali acompanhando. Neurocirurgião é diferente de neurologista, né? O neurocirurgião, ele só faz a cirurgia. Então, ele não acompanhava, mas ele, como médico, estava acompanhando ali. E minha mãe conta que eu estava no CTI neurológico de novo, minha mãe conta que ele saiu do CTI, assim, pálido. E aí um outro médico, que é primo da minha mãe, falou, porque ele sabia o que estava acontecendo. Se a inflamação subisse mais um pouco, podia afetar o bulbo, e hoje talvez eu nem estivesse aqui, ou estivesse vegetando. E aí, no dia seguinte, ele volta para acompanhar de novo, e eu já tinha começado a medicação, e a inflamação, ela reduz. Minha mãe fala, né, que ele então tem um alívio, o rosto dele era de alívio, porque então não estava mais em tanto perigo, né, correndo risco. Mas eu passei 18 dias no CTI neurológico, eu tive uma paralisia facial, e eu fiquei 18 dias no CTI neurológico porque eu podia ter uma parada cardiorrespiratória a qualquer momento, porque a medula é que leva todas as informações do cérebro para o corpo e do corpo para o cérebro. A minha estava toda inflamada, então as informações não chegavam corretamente quando chegavam. Então, a da bexiga não chegava, do intestino chegava lento também. E, graças a Deus, eu nunca tive nada na cardiorrespiratório, nem nos olhos, porque a doença também pode afetar o nervo óptico, causando cegueira ou perda de visão lateral. Eu nunca tive nada, graças a Deus. Mas eu não era capaz de me passar da cadeira para o banco, então ela tinha que ser carregada. E eu fiquei 4 anos na cama, praticamente, com home care 24 horas. Mas aí eu falo que Deus quis que eu passasse por isso, me deu a mente para passar por isso, né? A forma como eu resolvi encarar, eu acho que
foi um presente de Deus, porque se eu visse alguém passando por isso, eu não diria, eu faria assim ou faria assado, porque a gente só sabe o que a gente passa passando, né? Então é muita prepotência você dizer, isso é bobagem ou eu faria diferente. Não, aconteceu e eu fui encarando e fui levando. Mas é que eu falo, né, que eu sou cercada de uma família incrível. Meu filho, esse cartão dele me emociona, ele tinha 10 anos, e ele fez um cartão de livre acesso para o hospital, porque eu passei 6 meses internado, ele tinha 9 para 10 anos. Então, ali era ele credenciado para ter livre acesso a paciente DNL americano, né? E eu acho muito interessante. E se você conseguir passar o vídeo, que é esse da... Isso aí foi quando o meu pé moveu a primeira vez, tem que ter um olhar assim muito, muito... Vou até usar aqui para mostrar para vocês, espera aí. Que eu falo que é quase imperceptível. Aqui, esse dedinho vai mexer assim, de forma quase imperceptível. Você consegue botar play? Eita, voltou, peraí. Tem que clicar nele e botar play. Tem um som que não saiu, mas o meu filho, na época, era ele que estava filmando, ele diz, essa é a minha mãe. Porque ele tinha 10 anos. Hoje em dia eu falo, filho, consegui fazer isso. Ele fala, nossa, que legal, mãe. Mas quando ele tinha 10 anos, aquilo foi para ele, né? Essa é minha mãe. Porque ali para ele aquilo foi, tipo... Porque isso foi em setembro de 2012. Eu fiquei de fevereiro a agosto internada. Eu passei 4 meses no CHN, lá em Niterói, e 2 meses no SARA, em Brasília, para reabilitação. Então, quando eu volto para casa, né, tipo, ele tinha ficado 6 meses sem mim, e eu sou separada do pai dele, então era muito eu e ele. Então, esse verão, por exemplo, ele não foi à praia, e eu estava conversando também, se perguntou como meu filho tinha reagido. No Dia das Mães, eu estava internada, ele fez um cartão para mim, que não está aí, mas era um desenho, eu e ele na praia com o pôr do sol, que era uma coisa que a gente fazia sempre. Ir à praia e assistir o pôr do sol. E nesse verão ele não foi à praia nem assistiu o pôr do sol. E aquilo foi muito marcante para ele, que ele reproduziu num cartão, né? E criança às vezes não se expressa, mas se expressa de outras formas, e foi muito marcante para mim também. Para cá é mais fácil. E aí, assim, acho que o tema da minha palestra, eu estava só fazendo uma introdução de como eu cheguei aqui, mas é exatamente isso que está escrito aqui, que eu acredito que não é o que nos acontece que determina, né, como a gente vai levar a vida, é como a gente reage àquilo. Porque tem pessoas que, de repente, estão no trânsito e fazem um maior problema porque está no trânsito, chegou atrasado, deu uma topada e tal, e outras pessoas que, não estou falando exatamente de mim, mas que tem outras coisas que acontecem e vão encarando de uma forma que a vida se torna mais leve. Eu acho que foi uma escolha, isso foi uma escolha, que a minha vida fosse mais leve, e eu acho que o meu filho foi muito importante nessa escolha, porque ele era um menino de 10 anos, então eu tinha que passar para ele que aquilo que eu estava passando era leve. Porque se eu passasse para ele que aquilo era uma coisa pesada, imagina o que aquele menino de 10 anos ia estar carregando. Né? Eu me lembro que uma vez, quando eu tive aquela alta errada, eu fui tomar um banho, e na hora que eu fui sair do banho, eu pedi para meu pai, pelo amor de Deus, me tira daqui, porque eu sentia dores absurdas, assim. E aí meu pai falou, não, vou pegar a toalha. Eu falei, não, do jeito que eu estou, me leva. E meu filho estava sentado, esperando. Então, quando eu saí do banho, eu fiz uma careta para ele brincando, mas por ali, ali dentro, eu estava sentindo dores, tipo, inimagináveis. E aí eu acho que ali foi um start do tipo, essa coisa precisa ser leve, e foi um presente para mim, porque eu acho que quando a gente decide encarar qualquer desafio que seja de uma forma mais leve, ele é muito mais fácil de ser transposto, lá como é que chama. Porque, até falando, que eu botei naquele texto, todo mundo tem desafio diário, né? A gente acorda e fala, putz, tem que trabalhar, tem que ir para academia, tem que cuidar de filho, de mãe, do que quer que seja, e outros problemas. Eu não gosto de chamar de problema, mas eu chamo de desafio, que todo mundo tem, né? E como a gente encara isso faz a diferença.
ultimamente, assim, quando as pessoas falam para mim, tem que ir trabalhar e reclama, eu falo, cara, tem tanta gente aí desempregado querendo um trabalho que eu sou se você não reclamava. Até quando eu estava no Sara, eu conheci uma pessoa, ele ficou tetraplégico mesmo, e aí uma coisa me marcou também. As pessoas sempre reclamam segunda-feira de trabalhar, e aí ele fez um post dizendo, hoje eu só queria ir trabalhar. Né? E ele não podia mais ir trabalhar, porque ele não tinha condições. E aí, aqui também, assim, isso eu acho que nós somos seres adaptáveis, eu acho que, com exceção da morte, quase tudo a gente consegue adaptar. Né? Uma vez uma pessoa, num grupo, perguntou, quem também está preso numa cadeira de rodas? E eu falei para ela, olha, na cadeira de rodas eu estou, mas presa não. Presa eu estaria se não tivesse uma cadeira de rodas, porque eu ia estar presa na cama. Mas na cadeira de rodas eu consigo... Deixa eu ver se tem os vídeos. Eu faço yoga, eu já fiz tecido acrobático, eu jogo tênis, eu nado, já participei de corrida, eu faço palestras, né? Ando de bicicleta, faço pilates, faço balé. E ali foi quando eu fiquei em pé a primeira vez. Nessa época era só em pé mesmo, não era nem... Era com apoio. E aí esses são amigos meus de um grupo de pacientes lá nos Estados Unidos. Eles fazem uma palestra, chama Dia do Paciente, de NMO. Então, convidam médicos, convidam profissionais para levar informação para os pacientes. E todo ano eu vou, sou convidada para participar, por conta do meu engajamento aqui no Brasil. E aí, assim, eu fiquei em pé do lado deles. E essa foto é muito legal porque mostra a alegria deles em estar me vendo em pé depois. Isso foi 2019, eu acho. E assim, eles me acompanharam desde o início, né? Vamos ver o que tem. Já andei também, já esquiei, nadei em águas abertas, faço musculação quase diariamente. Algumas aqui quando eu nadei em Copacabana, quando eu fiz yoga na praia. E aí, acho que também estava naquele texto, né? Desde o início eu entendi que para ser protagonista da minha história, eu teria que tomar as rédeas da minha saúde e da minha vida. E então eu decidi que, como era uma doença inflamatória, o que eu podia fazer era desinflamar o meu corpo e mantê-lo desinflamado. Então, eu cortei da minha alimentação, fiz uma reeducação alimentar, eu não como leite, eu não como leite e derivados, eu não como queijo, não como manteiga, não como glúten e também não como açúcar. O açúcar foi o último que eu cortei. Desde o início eu já não comia leite e glúten porque eu sabia da questão inflamatória e vim tentando, né, desinflamar meu corpo, porque eu tive o diagnóstico, eu tinha 35 anos. Eu tinha 35 anos de leite, glúten e açúcar no corpo, assim, mas muito, né, porque eu trocava um almoço por uma torta tranquilamente. E aí, em 2015, eu pensei, não tem nada mais inflamatório do que o açúcar. E me propus a passar um ano, que eu chamo de um ano sabático, sem açúcar e sem comer nada que fosse adoçado, nem artificialmente, por adoçante, para desensibilizar o meu paladar. Eu não sabia qual era o resultado, né? Era bem empírico, assim, né? Porque hoje em dia a gente entra no Instagram, tem diversos nutricionistas, diversos médicos, todo mundo falando sobre doença autoimune, sobre alimentação anti-inflamatória, mas quando eu decidi fazer não tinha e os médicos tradicionais não acreditam nisso, ou não que não acreditem, eles não estudam sobre isso, então eles não têm essa informação. E eles dizem, eu fui nos Estados Unidos num dos melhores médicos sobre a doença. Ele inclusive, descobriu a proteína que diferencia a neuromielite óptica da esclerose múltipla. E eu falei para ele, eu faço uma alimentação sem glúten e sem leite. E eu lembro tanto dele, ele na porta, assim, saindo do consultório, ele olhou para mim e falou, que bom, você vai emagrecer. Mas não era para emagrecer que eu estava fazendo. E eu nunca emagreci fazendo dieta sem glúten e sem leite. Mas quando eu cortei o açúcar, eu desinchei, porque eu tomo 25 miligramas de corticoide diariamente. E corticoide, né, enche o rosto, enche o corpo, a gente fica deformado. Com espinha eu não tive, mas cresceu o pelo. E quando eu cortei o açúcar, por conta da questão inflamatória, eu tive tantos benefícios que eu falei, se tivesse me contado antes, talvez eu tivesse feito, né? Porque eu emagreci,
né? Acho que não vai ter foto de quando eu era mais inchada. Eu já cheguei a pesar 90, talvez 100 quilos. Eu nunca me pesei aqui, porque pesar na cadeira de rodas é difícil. Você tem que pesar com a cadeira, depois você sai, pesa só a cadeira e faz a diferença. Então, eu pesei quando eu estava no SAR, eu ainda pesava 60 e poucos quilos. E quando eu fui nos Estados Unidos, minha irmã mora lá, eu fui levar minha sobrinha num pediatra. Quando eu entrei, tinha uma balança. Eu falei, ai, você deixa eu pesar? Tem muito tempo que eu não me peso. Aí eu fui e me pesei, mas aí eu já estava magra. Mas eu acho que eu pesei uns 90 quilos, 100, talvez. E também eu pratico atividade física com regularidade, porque hoje eu não ando, né? Mas eu acredito que um dia eu possa vir a andar. E aí eu falo que quando Deus decidir que eu vou voltar a andar, minha musculatura tem que estar forte. E para manter a minha musculatura forte, só eu posso fazer minha musculação. Então tem dia que, obviamente, eu não tenho vontade de ir para academia, mas quando eu vou é maravilhoso. E eu já tive muita melhora para quem não se mexia na cama, né? Quando eu me virava na cama, eu tinha que botar um travesseiro nas minhas costas, porque eu tombava de volta. E esse ano passado eu comecei a fazer leg press, mas eu amarrava minhas pernas, porque algumas atividades eu preciso amarrar minhas pernas. E esse ano eu consegui fazer sem amarrar minhas pernas. Então, assim, cada pequena melhora é muito incrível. E para mim, eu acho que a gente tem que sempre celebrar todo pequeno avanço, né, em qualquer coisa. Mas para mim, mexer a perna, de eu não me mexia totalmente, é mais de 1000%, né, assim. E aí, eu acho que o próximo é um vídeo também com um pouco das minhas melhoras. Você consegue botar para mim? Eu adoro aquela frase, o impossível é só questão de opinião, né? Aquele vídeo do finalzinho ali, contei acho que 20 segundos, mas eu já consegui ficar 60 segundos em pé, e foi na pandemia, quando nem estava fazendo academia. Mas ele é um resultado do meu trabalho diário, né? Assim, da minha mentalização do que eu quero, da mudança no meu estilo de vida, né? Como eu falei, eu trocava uma refeição por uma torta, hoje eu não como mais. Aí, hoje eu estava num consultório médico, aí estava tendo uma coisa lá, aí a recepcionista lá veio, mas você vai querer um docinho? Eu falei, não, obrigada. Né? Ela já sabe que eu não como, mas aí a gente passa por isso, as pessoas, elas... Eu falo que porque as pessoas não conseguem fazer, elas tentam fazer com que você também não faça. Né? Então, isso é bobagem, experimenta, só umzinho, mas... Aí eu brinco assim, lambidinha no veneno ninguém quer, né? E para mim eu encaro assim. Óbvio que se eu estiver na rua e não tiver o que comer e estiver com muita fome, eu vou comer. Né? Mas hoje, porque eu estou desinflamada. Hoje o meu corpo está desinflamado. Hoje eu estou bem. Né? Porque isso é uma coisa muito importante também que eu acho. Às vezes as pessoas falam assim, eu já diminui o açúcar, Mas se aquilo está fazendo mal para o seu corpo, diminuir não faz efeito. Né? Se você... até hoje eu estava explicando para uma moça assim, imagina uma torneira pingando, a pia está molhada. Se você não fecha, ela nunca vai ficar seca. Você passa um pano, ela pinga. Você passa um pano, ela pinga. Você nunca vai estar desinflamado. O corpo é igual. E se você desinflama, às vezes você vê por aí, 21 dias de detox. 21 dias não serve de nada, né? Sim, eu falo da minha experiência. Eu tinha 35, hoje eu já não como mais 10 anos, mas eu tinha 35 anos de açúcar e glúten em leite. Em 21 dias ele não sai do meu corpo, isso com toda certeza. Né? Então, eu acho importante da gente entender, claro que não é todo mundo, né? Mas muita gente
às vezes percebe que quando come um pão fica inchado, ou quando come um leite tem gases, ou quando acontece isso. Eu falo por mim. Antes, eu comia leite, obviamente, regularmente, e eu tinha, assim, o intestino funcionava de uma forma que eu achava que era o normal, mas depois que eu vim estudar, eu entendi que aquilo não é o normal. É normal, já quase para ruim, mas a gente leva como se fosse normal, né? Porque faz parte da nossa vida o leite, o glúten, o açúcar, e tirar de fato, não vou dizer difícil, mas não é fácil, né? Mas andar para a gente também não foi fácil, né? A gente veio engatinhando, a gente veio sem falar, a gente veio sem cabelo, sem dente, e tudo é uma construção. Então, isso é um outro ponto que eu acho muito importante. As pessoas querem para ontem, né? Querem voltar, no caso de quem perde movimentos, por exemplo, querem voltar a andar para ontem, quer emagrecer para ontem, quer tudo para ontem. Pô, a gente levou anos para aprender a falar outro idioma, para aprender uma faculdade, para aprender matemática. Então, por que o recuperar tem que ser para ontem, né? Então, isso também é legal, porque se você... Outro dia uma pessoa estava falando sobre isso, né? Se tinha resposta de um exercício que ela estava fazendo. Eu falei, se você fica esperando uma resposta de uma coisa que você não tem ingerência, você vai viver ansioso, esperando que aquilo aconteça. E se você não tem gerência, você não tem como controlar. Então, você faz. Um dia vai acontecer. Se Deus quiser, né? Se Ele não quiser, também você continua fazendo. Que também não tem muito que a gente possa fazer, né? E aí, eu vou falar um pouco de propósito do que eu encarei como propósito nessa vida. Porque eu costumo dizer que Deus não ia querer que eu passasse por tudo isso à toa, né? Então, eu tenho que arranjar uma razão para estar passando por isso e transformar essa jornada numa jornada mais leve. E aí, em 2013, indo no congresso que eu falei, que tem para pacientes lá nos Estados Unidos, eu fiquei pensando, se eu estava aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, que é metrópole, centro de grandes universidades, eu levei 1 ano para ter o meu diagnóstico e eu tive um diagnóstico errado, eu fiquei tetraplégica funcional por conta de um erro médico. Imagina aquela pessoa que estava tendo o diagnóstico lá no interior do Brasil e mal tinha acesso a um neurologista, quem dirá um neurologista especializado. E eu comecei, então, a traduzir informações que eu encontrava em inglês e criei uma página no Facebook para levar essas informações para quem procurasse, que na época eram muito menos, hoje os casos aumentaram bastante. Em 2014, eu organizei um encontro de pacientes que chamou NMO Brasil e que deu origem ao nome da minha associação hoje, que é essa foto que está aí do lado. Era num grupo de Facebook e eu falei, poxa, vamos encontrar e vamos divulgar a doença, porque as pessoas precisam saber, né? Assim, acredito que daqui ninguém nunca tenha ouvido falar sobre a neuromielite óptica, como a maioria dos médicos que eu vou, que não são neurologistas, nunca ouviram falar. E é importante que as pessoas conheçam. Pode ser que nunca encontrem alguém que precise, mas pode ser que encontrem. Então, eu movimentei o meu Facebook, pedi ajuda aos meus amigos, mandei fazer panfletos para a gente distribuir. Um amigo me deu camisas e eu mandei imprimir o NMO Brasil, distribuir para os pacientes. E em Maringá, Recife, Rio, Brasília e Santo André, em São Paulo, os pacientes se reuniram no mesmo dia e na mesma hora, que a ideia era fazer um movimento, né? Assim, que as pessoas prestassem atenção. Por que essas pessoas estão se encontrando vestidas de verde? Né? Deixa eu ver o que é isso. A gente não deu muita sorte que era perto das eleições, e quando alguém vinha com um panfleto, as pessoas achavam que era de político. Mas aqui no Rio foi muito legal, especificamente, porque nós éramos só essas 3 pacientes. Não vai ter a foto aqui, mas nós éramos 50 pessoas. A família dessa moça que está do meu lado esquerdo foi em peso. Meus amigos foram, minha fisioterapeuta, meus técnicos de enfermagem. Então, a gente fez uma grande mobilização, todo mundo de verde, de NMO Brasil. Foi muito legal, foi bem interessante. E aí, em 2017, eu levei para o Romário, que é senador, né, o pedido para a criação do Dia da Conscientização da Neuromielite Óptica, que na semana passada, enfim, virou lei. Levou 6 anos, praticamente, para se tornar lei, porque um dia de conscientização precisa ser... Hoje em dia, antigamente não, mas hoje em dia ele precisa ser
previsto em lei. Então, a gente tem nacional. O Brasil é o primeiro país a ter um dia de conscientização nacional. Nos Estados Unidos, eles têm nos estados, mas não nacionalmente. Aqui no Rio, a gente também tem, lá em Niterói também. E em 2018, eu levei para a deputada federal Soraya Santos também um pedido, esse para que os pacientes de NMO sejam inclusos nas leis que falam sobre aposentadoria, porque até 2004 a NMO era considerada uma vertente da esclerose múltipla. Então, os pacientes estavam englobados em tudo que era, né, que tinha a ver com a esclerose múltipla. Quando vira uma doença diferente, os pacientes não têm nenhum direito. Nenhum, a gente não tem remédio, a gente não tem protocolo. E para alguns pacientes, para ter acesso à medicação, o médico tem que dizer que eles têm esclerose múltipla, para então ter a medicação, e muitos também têm que entrar com ação judicial. Graças a Deus, agora, desde 2019, nos Estados Unidos, tem 3 medicações que são específicas para neuromielite óptica. Elas chegaram no Brasil agora, mas ainda não estão disponíveis pelo SUS, nem pela ANS. Isso é um outro trabalho que a gente vai ter que fazer, mas é um avanço, né? E esse ano, que eu falei, a NMO Brasil deixou de ser um grupo, passou a ser uma associação, e a gente chama de pacientes de neuromielite óptica e doenças do seu espectro, porque até 2015 a neuromielite óptica era dividida assim: se você tivesse o nervo óptico afetado, a medula afetada e aquaporina 4 positivo, que é a proteína que diferencia a neuromielite óptica, então você tinha neuromielite óptica. Se você não se enquadrasse nesse escopo, nessas 3 coisas, você estava no espectro da neuromielite óptica. Só que hoje, sabe que tem muita gente no espectro. Eu, por exemplo, não sou o caso clássico. Eu tenho características clássicas, mas nunca tive o nervo óptico atendido. Então, eu sempre tive no espectro. E então, a gente resolveu abranger todo mundo, e a gente já iluminou o Cristo de verde, foi lindo, já iluminou a roda gigante lá no Rio. Não vai ter foto aqui, mas o Flamengo já entrou com uma faixa falando sobre a neuromielite óptica em 2021. Então, assim, a gente já teve muitos avanços, muitas coisas para quem nem existia. Hoje a gente já teve muito avanço, isso é muito legal. E um outro propósito meu é o de coach de saúde integral. Em 2016, eu perdi um home care que eu tinha. Até 2016 eu tive home care, de 2012 a 2016. Era um home care judicial, eu tive que entrar na justiça para ter acesso. Mas, em 2016, os advogados uma amiga minha, a irmã de uma amiga minha, me levou para um passeio de canoa havaiana, em 2014. E foi lindo, eu vi mais de 30 golfinhos, assim, bem pertinho. E aí a Mil falou que, então, eu não precisava de home care, porque eu estava na praia. Né? Quase que eu falei, eu troco qualquer home care para estar na praia, mas infelizmente não era verdade, aquilo foi um pontual. Mas eu falo que tirar o meu home care foi um presente para mim. Era ótimo, eu tinha toda a minha medicação, infraestrutura, tinha remédio, tinha sonda, que eu uso sonda diária, um monte de coisa, e uma pessoa para me ajudar. Mas eu sempre busquei melhorar, busquei fazer minha transferência da cama para a cadeira sozinha. Às vezes a técnica ficava assim na minha frente para eu não cair, né? Mas assim, isso é uma coisa minha. Eu sempre busquei melhorar, eu sempre busquei fazer, né? Minha mãe quase morria cada vez que eu fazia sozinha, mas eu precisava estar ali sempre modificando, né? Me superando. E aí, quando eu perdi o home care em 2016, eu tive uma conversa séria com Deus. E eu falei assim, ok, eu aceito estar na cadeira, eu aceito uma doença que não tem cura, mas, sem home care vai ficar difícil. Vai ficar difícil porque eu fiquei 4 anos praticamente na cama, eu não trabalhava. E a medicação, a que eu uso, ela é cara, mas não é tão cara, tem uma que é bem mais cara, mas qualquer coisa que você faça, que foi o que o meu médico falou, um medicamento não é caro, mas todos os dias, ou todos os anos, ele se torna caro. E aí eu falei, Deus, me dá uma luz aí, porque ficou pesado pro meu lado. E aí eu criei o Menina Coragem, que a ideia era inspirar pessoas, né? Incentivar as pessoas a continuarem vivendo, independente do momento que estivessem passando, independente do desafio que estivessem passando. Isso porque não me acho pessoa melhor do que os outros para estar dando falando essas coisas, mas porque pela forma como eu encarei os acontecimentos que
né, sucederam comigo, as pessoas falavam para mim: por que você não escreve um livro? Por que você não fala? E sempre que eu escrevia, porque eu tinha uma outra página que chamava Daniele versus Mielite, Daniele Americano versus Mielite, e aí eu contava para as pessoas o que estava acontecendo, etc e tal, e aí às vezes eu ouvia: você, precisava estar ouvir isso, foi muito legal e tal. E eu falei: então vou começar a, né, ver se eu consigo ajudar. E quando eu ouço de alguém: você mudou a minha vida, você estava precisando ouvir isso, é como se Deus estivesse falando para mim: vai que você está no caminho certo. E aí a NMO Brasil é muito isso. Eu recebo das pessoas falando: o meu diagnóstico foi mais célere, porque pelas informações que eu consegui aqui na sua página, e isso é muito importante para mim, é muito recompensador, sabe? É o que eu falei, eu não ia passar por isso tudo a tudo, né? Deus não ia querer isso, tenho certeza. E aí, em 2021, eu me formei como coach de saúde, e todo aquele aprendizado que eu tinha na minha vida, que eu fiz para mim e intuitivamente, eu agora tenho uma base, né? Eu tive aulas com médicos, eu tive aula com terapeutas, e aí era tudo que eu já fazia na minha vida, mas aí me deu uma base para eu então atuar. E a ideia é de fato ajudar as pessoas a mudarem suas vidas através da mudança de hábitos, mudança de alimentação, incorporar a atividade física, né, coisas que às vezes a gente sabe que tem que fazer, mas às vezes é preciso alguém para dar aquele empurrão, e até talvez pelo exemplo, né? Porque às vezes as pessoas me perguntam também, que eu acho interessante: quanto tempo você levou para ficar em pé? Aí eu falo: 10 anos. 10 anos com a mudança de alimentação e atividade física quase diária. Aí eu ouço como resposta: tá. Não, porque eu tenho 6 meses. Então tem um longo caminho pela frente, né? E eu tenho amigas que, quando eu fiquei em pé a primeira vez, eles vieram dizer, a prima da minha mãe também: eu ficava preocupada quando você dizia que ia voltar a andar um dia, porque as pessoas achavam que eu colocava a minha felicidade naquele momento que eu fosse voltar a andar. Mas o que elas não entendiam é que eu sou feliz hoje do jeito que eu sou, na cadeira de rodas, com uma doença, né, que ainda não tem cura. Mas o ser feliz não significa que eu não me aborreça. Eu só não boto na conta da doença ou da cadeira os meus problemas, porque não são, entendeu? Mas eu, agora não tenho menos, né? Mas eu tenho TPM, eu me aborreço no trânsito, eu me aborreço com as pessoas, né? Tipo, levo uma vida normal. Eu só não acho que, isso é por conta da doença, ou isso é por conta da cadeira. Às vezes tem o por conta da cadeira, mas é a falta de inclusão e não é a cadeira, né? Na verdade, é a falta que aí até é o próximo slide que vem, que é isso: a cadeira de rodas, ela não é um limitador da minha vida. Pelo contrário, ela é que me leva para todos os lugares e me proporciona liberdade. O que me atrapalha, que é o limitador, é o preconceito, subestimar a capacidade de uma pessoa com deficiência, a falta de empatia, a falta de adaptação da sociedade para receber, né, o que não é igual, as barreiras físicas e culturais, atitudinais de comunicação e de mobilidade. E aqui é até interessante porque eu dirijo, né? E esses dias eu estava com uma pessoa que ela não estava podendo abrir a mala do carro para botar a minha cadeira. Então, quando eu chegava nos lugares, ela pedia: você pode ajudar a tirar a cadeira dela da mala? E a pessoa, então, tira a cadeira da mala e leva para essa minha amiga, né? E ela dizia: não, a cadeira é para ela. Mas como que a cadeira é para ela está dirigindo? Aí as pessoas não conseguem assimilar isso, né? E hoje é o dia da luta da pessoa com deficiência, né? E é bem legal isso. Esse senhor, ele falou para mim: mas como você está dirigindo? Aí eu mostrei para ele que tem uma adaptação e tal. E um outro também, eu falei assim: eu preciso entrar aqui. Ele: não, vamos dar a volta. Eu falei: não, você não está entendendo, sou eu que vou dirigir. Aí ele ficou olhando para mim, eu falei: pois é. E é um preconceito, assim, eu entendo que de uma certa forma, não é um preconceito negativo, mas isso chama-se capacitismo, né? É você achar que o outro não tem capacidade de fazer. Mas é porque as pessoas nunca viram. Então, eu acho que quando eu dirijo, quando eu mostro o que eu posso fazer, né? Quando eu vou na academia diariamente e tal, e levo uma vida normal, vou no supermercado, faço tudo que dá para eu fazer. Tem coisas que não dá para eu ir à praia sozinha, por exemplo.
Mas do que dá para eu fazer sozinha, eu tento fazer bastante. Mostra para as pessoas que é normal estar ali, né? Tipo, eu tô na cadeira de rodas, mas eu tenho limitadores de acesso, né? Se você no supermercado tem uma coisa que é ruim, que tipo assim, a parte de cima eu não consigo nem ver o preço das coisas. E aí um amigo meu, ele dizia, isso é uma coisa que eu não gosto, assim, que era ruim para ele, era de estar na cadeira de rodas, o que é ruim para você? Ele dizia, mercado, porque eu não consigo ver o que está em cima. E eu sempre tenho que pedir. Onde eu faço compras, o pessoal é muito legal, então eles sempre estão do meu lado, se precisa de alguma coisa e tal. Eu também faço muita compra pelo WhatsApp, mas eu gosto de ir no mercado, de ver os legumes, principalmente. E para mim, o que mais me faz falta é a praia. Porque eu amo praia e para praia eu realmente preciso de alguém para ir comigo. Já andei numa cadeira motorizada na praia, lá em San Diego, mas essa cadeira motorizada não vai na água, né? Eu ficava andando na praia, assim. E lá também tem isso. Lá as praias têm uma cadeira para você, não é nem alugar, é pegar emprestado, você deixa a sua identidade, pega a cadeira e fica na praia. Aqui no Rio tem, em Copacabana e na Barra, só durante o verão, normalmente de novembro a maio ou abril. E é muito legal, chama Praia para Todos. Já fui tanto na Barra quanto em Copacabana. E Niterói agora tem, na Praia de Itaipu, está inaugurando hoje. E aí aqui que eu boto os limitadores do meu ir e vir, né? Que são as calçadas das ruas que são cheias de buracos, de raízes. E as pedras portuguesas são um horror para quem está na cadeira de rodas. Porque quando a rodinha para no buraco, a cadeira trava. E se você não estiver prestando atenção, você pode cair. Né, essas calçadas horrorosas, quando a pessoa para no meio da faixa, assim, né, que é esse zebradinho amarelo ali, não é para as pessoas estacionarem as motos, né, que motoboy adora, é para a gente abrir a porta e poder botar a cadeira. E isso é outra coisa engraçada, porque as vagas para pessoa com deficiência normalmente são para pessoas que estão no carona. Eu dirigindo, eu tenho que ficar achando uma vaga que não tenha uma cadeira, que não tem um banco de praça, uma árvore, um poste com a placa dizendo que é uma vaga para pessoa com deficiência, porque a minha porta não abre, eu não consigo sair. E também não tem recuos, então eu tenho que parar o carro grudado na calçada. Eu procuro achar vagas que a porta do motorista fique, né, livre, mas quando não encontra, porque a maioria das vagas são sempre do lado esquerdo, aí eu tenho que grudar, quase arrastar minha calota no meio fio para poder sair, porque senão eu não consigo. Isso é limitador, né? E aqui eu falo um pouco sobre inclusão, né? Que tem uma frase que fala que inclusão não é convidar para festa, mas acho que é na outra que tem escrito. É chamar para dançar, né? E aqui é uma aula de atlética e balé que eu fazia. E eu fazia com o que dava para eu fazer. Eu acho que esse foi um grande ponto da minha vida, né? Assim, as pessoas esperam fazer igual a todo mundo. E eu sempre falei, eu faço da forma como eu consigo fazer, do jeito que dá para fazer. Então, tá todo mundo fazendo um plié e eu tô ali mentalmente fazendo o meu plié. Eu tô trabalhando só com a mão, né? E isso eu acho que faz diferença, e faz diferença nas melhoras que eu tô tendo e da forma como eu venho lidando com a minha vida, né? Assim, que eu nunca penso no que eu não posso fazer, né? Eu não fico pensando, isso eu não consigo fazer. Eu penso, como eu consigo fazer isso? O que dá para eu fazer assim? Eu adoro fazer yoga. Yoga tem umas poses que são em pé, né? A maioria. E então eu reproduzo da forma como eu consigo sentada. E aí as pessoas às vezes ficam, né? Como você consegue? E é assim que eu faço. Mas aí eu gosto no chão. Mas existe yoga na cadeira, existem vários tipos, assim. Isso é bem legal. Eu acho que e isso é outro ponto, assim, que eu acho interessante. Às vezes a pessoa fala assim, não dá para você. E outras pessoas falam assim, então, estava vendo como que vai dar para você ir. Não tem a acessibilidade, infelizmente, nem todos os lugares têm, mas eu estou vendo uma forma de você ir. Então, esse olhar é diferente. O não dá, todo mundo já sabe. Né? Eu quero que eu falo para o meu filho, não me traga problemas, os problemas eu já tenho, me traga as soluções. E aí quando é o contrário, quando eu levo um problema para ele, ele fala, mamãe, não me traga problemas, me traga as soluções. E é isso, eu acho que a vida é isso, né? O problema está aí, a gente já sabe, né? Não adianta ficar, por que isso, porque não. E aí, o que a gente pode fazer com isso, né? Diante disso que está acontecendo, o que eu posso fazer, né? Às vezes até o que eu posso aprender com isso. Esse é mais difícil.
o que eu posso aprender, porque você tem que estar aberto para entender e para... por exemplo, às vezes eu converso com Deus e aí, toda vez que eu vejo uma borboleta, eu acho que é uma resposta. Eu não sei qual é a resposta, mas é uma resposta que está vindo. E na minha casa, agora estou até mudando da borboleta para o beija-flor, porque na minha casa, todo dia, de manhã e no final do dia, o beija-flor vai lá no meu jardim de inverno. Isso é um presente para mim, né, cara? Então, assim, eu sempre... E é engraçado, porque minha sobrinha ficou na minha casa e eu falava, olha o beija-flor. Ela falou, já vi. E todas as vezes que o beija-flor vai lá, eu filmo, eu falo com ele, assim, eu paro o que eu estou fazendo e eu fico analisando. Ele fica ali 30 segundos, 1 minuto no máximo. E eu acho que esse é um ponto que faz diferença na minha vida. É a gente parar e ver o belo que está todo dia na nossa frente e a gente não vê, né? Eu costumo falar assim que se você tiver um compromisso e você pegar um engarrafamento, todas as pessoas que você passar vão saber que você pegou um engarrafamento. Que absurdo quantos carro tem na rua, que você ficou 1 hora no engarrafamento. Mas se você sair no mesmo horário e não pegar engarrafamento, ninguém vai saber que você chegou no horário, porque a pista estava livre. A gente reclama, mas a gente não agradece. A gente não passa para frente, poxa, hoje foi tão legal, cara, não tinha trânsito. Não, a gente fala, putz, não acredito, cara, cheguei 15 minutos atrasado por conta de um carro que ficou quebrado na rua. A gente não fala o bom, a gente dissemina a raiva, né, assim, porque a gente fica com raiva quando fica no engarrafamento, né? Mas a gente dificilmente fala de uma coisa boa, assim, porque a gente acha que tem que ser, né? Igual eu estava falando mais cedo, quando a pessoa tem um filho e ele nasce perfeito, ninguém fala, nossa Deus, por que meu filho nasceu perfeito? Não, a gente acha que tem que nascer perfeito. Mas quando a pessoa tem um diagnóstico ou acontece uma tragédia, grande parte das pessoas fala, por que eu? Por que com meu filho? Né? Mas quando nasceu perfeito, ninguém perguntou por que eu. Então você é maravilhoso que você tem, né, vai receber um filho perfeito, mas você não pode ter uma doença, não pode passar por qualquer coisa. Morte não, assim, que morte cada um vai entender de acordo com a sua religião, né? Não tem o que a gente fazer. Mas até a forma como a gente encara a morte faz diferença. Acho que vai ter uma palestra sobre isso e é muito interessante, né? Assim, porque eu acho que tudo vai de como você encara, né? Se você ficar trabalhando aquela coisa como um pesar, ela vai ser um pesar, ela vai ser um peso na sua vida. Mas se você encarar como... Infelizmente, faz parte da vida, né? O trisavô do meu filho, eu estava grávida do meu filho, minha avó morreu. E ele falou, já pensou se as pessoas não morressem? Tem 7 bilhões de pessoas no mundo. Se as pessoas não morressem, não ia ter espaço para as pessoas, né? Então é um ciclo, né? A gente não quer que aconteça, mas acontece. Se não gastasse tanto dinheiro em guerras, a gente já poderia estar morando em outros planetas. Também. Tem hectares no Brasil que não tem um ser humano ainda. Pois é. É tão pequenininho assim, não. É verdade. E aí é que eu trago uma reflexão para vocês, que eu acho bem interessante, que tem a ver com a forma como eu encaro a minha vida, que é se você enxerga a sua vida como um Lego ou como um quebra-cabeça. Os dois vêm um desenho na capa e você vem com as peças para montar. A diferença é que se você perder uma peça do Lego, você pode reinventar. Se você perder a porta de uma casa, você pode fazer uma janela maior, você pode fazer uma casa sem porta, você pode fazer um buraco pela chaminé. E se você perder uma peça do quebra-cabeça, eu vou até... Não sei se dá para vocês verem. Ele fica incompleto. Então, a nossa vida não é exatamente como a gente faz o desenho, né? Assim, tudo dentro do que a gente queria. As coisas podem acontecer, diversas coisas podem acontecer, não tem nem como a gente listar, porque o que acontece para você não acontece para você, não acontece para você, não acontece para mim, são coisas diferentes. Mas se a gente ficar estático ali, pensando que droga, eu perdi a peça. Que infeliz eu sou, não vou conseguir montar o meu quebra-cabeça. Que triste é a minha vida, eu não consigo fechar o meu quebra-cabeça. A sua vida vai ser infeliz. E aí você vai estar emanando aquela energia, né? Como eu sou infeliz, como eu sou triste, como eu não tenho, que vida ruim. E vai voltar para você. Porque aí eu não sou especialista em energia quântica,
mas eu sei que ela volta para você. O que você emana, volta para você. Já no Lego, se você disser, pô, realmente não vai dar para eu fazer isso, mas eu vou fazer diferente. Eu vou buscar formas de fazer diferente. Não era o que eu queria? Não, não era o que eu queria. É que às vezes quando as pessoas falam comigo, porque eu queria isso, eu falo, eu também queria estar andando. Né? Mas não dá. Ou então, e se? Esse é outro. E se eu falo, e se eu fosse a Lady Di, eu estava morta? Então não existe se, não existe como eu queria, existe como é. E o que você faz com o que é? Você fica reclamando do seu quebra-cabeça sem peça, ou você inventa e dá uma nova versão para a sua vida, que às vezes é muito melhor do que aquela que a gente tinha criado. Às vezes não, mas às vezes é. Né? E aí, aqui também, eu fiz essa foto, já tem um tempo, e tinha esse texto que eu achei muito legal. Aí vai da religião de cada um. Aqui, quando eu falo, obviamente, quando eu falo de Deus aqui, eu estou falando da religião católica, porque eu sou católica, mas sou católica e espírito praticante, mas é de cada um. Eu acho que não é a religião, porque a religião é a forma como você se liga com Deus, e se você também não tem uma religião, ok, é de cada um. Nem estou aqui para catequizar ninguém, né? Mas eu achei lindo isso, que é: mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. Voam nas alturas como águias. Correm e não perdem as forças. Andam e não se cansam. Isaías 40:31. E eu acho, assim, eu de fato me sinto muito cuidada por Deus. Nada na minha vida aconteceu, assim, eu falo que Ele vai colocando as peças, não sei se vocês vão lembrar. A maioria aqui deve ter assistido Indiana Jones. Eu acho que a Indiana Jones é a última cruzada. Ele tem que atravessar, é o do Santo Graal. Ele tem que atravessar de um coisa para o outro e tem um despenhadeiro embaixo. E aí ele fala, é uma questão de fé, né? Ele tem que botar o pé e acreditar, porque não tem nada, é vazio. E aí quando ele bota o pé, a ponte está lá. Ele até joga uma areia que é para ele saber onde está. E isso para mim é fé, desde que sempre foi assim, mas quando a gente tem um diagnóstico, quando a gente passa por um momento mais difícil, a gente enxerga as coisas deveria pelo menos, né? Enxergar as coisas de uma forma diferente. E então, para mim sempre foi assim. Eu sempre coloquei o pé e acreditei que ia acontecer, e graças a Deus aconteceu. Tipo, Deus sempre esteve ali para mim, nunca me faltou nada, né? Quando faltou, apareceu um anjo para me ajudar, né? Porque também não foi fácil, né? Assim, até minha mãe fala, né? Porque as pessoas falam assim, importante é ter saúde. A minha mãe fala, então tenta comprar remédio sem dinheiro, né? Assim, você precisa de dinheiro, a gente precisa de dinheiro para comer, a gente precisa de dinheiro para medicamento. Como eu falei, os meus medicamentos não são absurdos, mas tipo uma caixinha com 50 custa R$200 e eu tomo 4 por mês. Mas porque tem medicamento que custa 8 mil, agora vem um outro tratamento que custa 1 milhão, que é esse a gente vai ter que tentar pelo SUS. Mas se você não tiver dinheiro para comprar o de R$20, e é o medicamento que me mantém viva, então a gente precisa sim de dinheiro, mas graças a Deus, Deus sempre veio me dando suporte. E isso para mim é muito importante, mas eu acho que também é uma troca, né? Tipo, eu acredito nele, ele faz por mim, e aí eu vou mandando minha energia e vamos vendo o que vai acontecer. E isso é uma outra coisa. Quando eu faço as minhas festas de Natal, que eu continuo fazendo, aí às vezes eu faço festa de Natal para 150 crianças. E eu falo, cara, como eu vou conseguir presente? Porque eu peço roupa, sapato, brinquedo e livro e kit de higiene pessoal para 150 crianças. Eu falo, como eu vou conseguir tantas pessoas? Aí eu sempre falo, Deus, eu vou fazer. Porque todo ano eu falo, cara, eu não vou fazer. Eu fico super ansiosa até conseguir todos os presentes. Aí eu falo, Deus, eu vou fazer. Mas você manda os padrinhos. E aí sempre acontece, eu sempre acabo tendo mais padrinhos do que eu preciso, e aí consigo mais presentes para as crianças. Então, é isso, eu acho que eu sempre mando para ele e ele devolve para mim, mas isso aí é uma troca minha com ele, que cada um tem que ter a sua, e eu acho super importante. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado um pouco da minha história, da minha trajetória, e estou aberta a perguntas se alguém tiver alguma. E é isso. Tempo de eu falar.
Dani, você está de parabéns, maravilhosa. Agora, Deus nunca dá um problema para quem não tem a força suficiente para suportá-lo. É essa a mensagem. Essa, essa obrigada. que eu queria deixar para você. Você é uma fortaleza. Parabéns. Obrigada. Dani, boa tarde. Gratidão pela sua palestra. Eu sempre faço uma perguntas aos palestrantes que aqui vêm, porque realmente eu tenho pergunta para fazer. E gosto de fazer pergunta e gosto das respostas que me dão, né? Muito interessantes. Mas a sua palestra, as perguntas foram para mim mesmo, porque eu sinto que a sua força como mulher, como ser humano, para mim, tá? Deu-me uma aula que vai ficar para a minha vida inteira, do dia a dia. Gratidão. Obrigada. Parabéns. Obrigada. E como eu falei, quando eu recebo, né, esses retornos, às vezes, quando eu criei a página no Instagram, era, né, para incentivar as pessoas, e eu sempre falo que é para inspirar e nunca para comparar, né? Porque a minha vida não é igual à sua, eu não tenho o mesmo background que você tem, eu não tenho o mesmo, né? Assim, então, eu tenho duas irmãs e nós somos completamente diferentes, tivemos o mesmo pai, mesma mãe, mesma educação, mesmo colégio, mesmo tudo, e pensamos diferente. Então, nunca é para comparar, mas se eu conseguir inspirar alguém para mudar, é sempre uma resposta para mim. E muito obrigada. Daniele, eu queria deixar também aqui o meu muito obrigado a você pela superação de vida que você tem, né? Da sua determinação, da superação, e dizer que você realmente é pessoa iluminada, você é um instrumento de Deus, tá? Através de você fazendo tudo isso e trazendo essa lição de vida para todos nós. Obrigado, tá bom? Obrigada a você. Dani, nós estávamos conversando um pouquinho antes da palestra e teve uma coisa que eu achei interessante e eu quero falar novamente sobre isso, para um ponto que você colocou que eu acho que é fundamental e acho que valia a pena focar novamente. Eu conversei com você e disse, nós não temos problemas, nós temos coisas a resolver. Se não fizermos o que tem que ser feito, virará problema. E você falou, eu não quero, com seu filho, eu não quero problemas, eu quero soluções. Esse eu acho que é um ponto que você podia falar novamente. É porque, assim, o problema já está ali, né? Assim, eu nem gosto de chamar de problema, eu chamo de desafio, mas aquela questão que a gente resolveu já está ali, todo mundo já sabe, né? Assim, qualquer que seja, você perdeu o emprego, você está com, né, assim, uma coisa para resolver, enfim, cada um tem a sua. Eu falo que quando a gente acorda de manhã, a gente já pensa o que eu tenho que fazer. E levantar da cama já é, né? É uma decisão. Você levanta da cama, porque a gente podia ficar deitado, né? Até quando você levanta, você decide, não, eu vou levantar, o dia vai ser assim e tal. Então, ficar falando sobre esse problema, sobre essa questão, aquilo que a gente chama de bater na mesma tecla não resolve, né? Como a gente vai resolver? O que fazer? Né? Às vezes, conversar com alguém é importante, porque as pessoas têm outras visões, isso é muito importante. Assim, é legal você poder contar com um ciclo de amigos, seja no trabalho, seja, né, no ciclo pessoal, que as pessoas têm outra visão, né? A gente às vezes está olhando aquilo sobre um prisma que não tem solução, e às vezes a solução é bem mais simples do que a gente pensa. Então, é o que eu falo para meu filho, né? Me traga soluções, não me traga problemas, que eles eu já tenho. Dani, prazer. Quando eu te dei os parabéns antes de você começar, eu fiquei na dúvida se era quem estava do teu lado, energeticamente, ou se você tinha assim coisas importantes para passar para a gente. E realmente, como meu amigo aqui falou, nós tivemos uma aula de auto-amor, né? Que é o mais importante, que a gente passa o tempo sem se conhecer. Então, eu não vou te fazer uma pergunta, eu vou te fazer um pedido. Escreve um livro sobre preconceito e
desconhecimento. Porque muita gente é julgada como preconceituosa quando o negócio é mais grave. Ela desconhece. E até quando ela passa a conhecer, ela fica envergonhada e pede desculpa. É o título do próximo livro. Obrigada. Eu já vou anotar. Teria milhões de perguntas, mas vou fazer uma só, entendeu? Você está sabendo, em relação ao glúten, se já tem uma unanimidade de todos os médicos que concordarem que ele faz mal? Porque eu já comprei livros grossos de médicos a favor do glúten e médicos contra o glúten. Já tem prova científica disso? Existem várias provas científicas. O que acontece é que, como tudo na vida, há diferentes correntes. A religião há diferentes religiões, político há diferentes políticos, né? A medicina também. Existe uma medicina tradicional, existe uma medicina funcional integrativa, e não significa que um está certo ou que o outro está errado, significa que eles não se convergem. Não adianta falar para o médico tradicional que não acredita que o glúten faz mal, porque ele não vai acreditar, porque ele não estuda aquilo. Mas existem vários artigos, existem vários artigos científicos. Artigo científico de que não faz mal eu nunca vi, mas porque as pessoas fazem artigo científico para comprovar que faz mal, né? O que acontece com o glúten assim, não é a minha especialidade, né? Mas o que acontece com o glúten é que o nosso organismo ele às vezes não está preparado para digerir aquele glúten, né? Que hoje um trigo, né, que levava, sei lá, meses para crescer, ele cresce em semanas hoje em dia. Isso não é aquele trigo do início de 1900. A comida que a gente come não é aquela comida de antigamente. O pão que Jesus cortou não é o pão que a gente come hoje. O pão que a gente come hoje, ele passa 7 dias no supermercado. Ele leva uma semana para chegar na sua casa, da fábrica até o supermercado, do supermercado até a sua casa. Uma coisa que está na prateleira do supermercado por 10 dias, ele com certeza não deve fazer bem para o corpo. Eu sou a favor de não comer ultraprocessados, por conta disso, né? Os congelados, eles são uma facilidade, mas eles são cheios de conservantes, né? São cheios de realçador de sabor. Quem comeria uma salsicha se não tivesse realçador de sabor, né? Porque o que é uma salsicha ninguém sabe, né? Mas eu já comi muito, já comi vários cachorros quentes. Mas a gente não sabe o que tem ali. É uma massa de cor horrorosa, porque quando a gente cozinha sai aquela água amarela. Então, se aquela água amarela gordurosa sai dali, imagina o que tem ali dentro. Então, assim, existem vários artigos científicos, mas há coisas que a gente nem precisa de artigo científico para dizer que uma salsicha faz mal, né? Eu tenho certeza, sem artigo científico, que uma salsicha ela não faz bem para ninguém. É gostosa? É uma delícia. Aí é uma opção de cada um, né? É igual o que eu estava falando da vida, de você enxerga como Lego, de tudo. É uma opção. Hoje eu estava falando para uma pessoa, eu adoro nadar. Nadar é dos exercícios que eu mais gosto de fazer. Mas eu só nado uma vez por semana. E aí ela me perguntou, mas por que você não nada mais? Porque eu escolhi ser loura. E como loura, eu não posso nadar todos os dias. Se eu pudesse, eu ia todos os dias para natação. Mas eu vou todos os dias para musculação. É uma escolha na minha vida. Daniela, se permite só um testemunho aqui quanto ao glúten. Eu não sou muito ligado a isso, não. Eu saio comendo. Até que eu como bem, mas eu saio comendo. Mas a minha esposa, ela tinha tal da baixa da ferritina. E tratou anos e anos. Eu fui diretor do Hemorri, eu levei lá, conversei com o pessoal e tudo. E não tinha jeito. Até que um dia já faleceu um amigo meu, que era gastro, que em clínico geral tratava da gente. Sinto falta dele até hoje, né? Não só como amigo, mas como médico, né? Porque aquele médico, sabe aquele médico que fica 1h30 contigo? Eu falava assim, Mendonça, tem gente aí fora, esse é problema teu ou meu? Aí eu calava a boca, né? E ele tentou descobrir por que a baixa da ferritina, você vê que não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui. E a ferritina da Ana
Era 3, aquele trocinho ali que não dava para nada, né? Até que o Mendonça nos mandou para o melhor cara que tinha no Rio de Janeiro. Aí fomos lá procurar o cara. O cara fazia exame do sangue na hora ali, dentro do consultório, a gente conversando com ele, fez o exame. Ele olhou tudo e tal, aí parou, olhou para ela e falou assim, bom, só tenho que dizer uma coisa. Se a senhora, se eu fosse me basear no que está escrito aqui, no que eu descobri aqui, era para estar tratando a senhora no CTI, rezando para a senhora sobreviver. Aí já fiquei meio assim, né? Porque tem muito mais coisa na vida do que a gente pensa, né? E aí, o que eu faço? Já que a senhora vai para a academia às 7 horas da manhã e volta às 10. Tem uma disposição desgraçada. Ela conhece a Ana. E está com a feitinha desse jeito, eu vou falar o quê? A senhora continua. Se der algum problema, a gente vai tratar da senhora. E aí, deu na telha da Ana, né? Só falando assim mesmo, né? Eu falei, vou cortar o glúten. Eu vou continuar comendo glúten. Ela cortou o glúten. Qual é a nossa surpresa quando ela foi fazer um exame há pouco tempo aí? Ivan, olha quanto está minha ferritina. Normalizou. E a única coisa diferente que ela fez na rotina dela foi cortar o glúten. Então eu não sei se o glúten, né, nos teus livros lá, tem um cara que defende o glúten. Eu só sei que com a minha mulher deu certo. Comigo não afetou nada, mas com ela deu certo. Não, bom, mas é isso, assim, só complementando, eu tomo corticoide diariamente, como eu comentei, eu cheguei a pesar uns 90 quilos e eu desinchei quando eu cortei o açúcar, mas é de cada pessoa, é você escolher, né, assim, porque, é que eu falo, tem coisas, os ultraprocessados não podem fazer bem para ninguém, né, assim, essa quantidade de doenças que a gente tem hoje em dia, a medicina está mais avançada, muito mais avançada, e por isso a gente descobre diversas doenças. Mas a gente vive uma vida muito mais estressante, o meio ambiente é muito mais tóxico, a comida é muito mais cheia de produtos, e em algum momento isso vai ser refletido. Eu gosto de dizer o seguinte, no carro, quem tem carro quer botar a melhor gasolina, né? A gente procura a gasolina aditivada, o melhor óleo, mas a comida a gente come é mais saborosa e não a mais nutritiva, né? Então, de novo, é uma escolha. Eu só queria dizer uma coisa, assim, eu estou muito feliz de estar aqui hoje, porque eu não conheci o meu tio-avô, mas ele era militar, Jorge Americano Freire, e brasiliano também. Os dois foram militares, e então é até muito significativo para estar aqui hoje. Obrigada. Nós ficamos felizes. Eu vou começar o nosso agradecimento fazendo um gancho no que você falou, né? Isso aqui, se não servisse para mais nada, serve para pelo menos desmistificar os militares que estão sendo tão atacados, mas estão sendo atacados ideologicamente, né? Não pensem que são os patriotas que começaram essa campanha. A frustração de muitos levou a isso. Mas quem está patrocinando e organizando, orquestrando mesmo essa campanha contra os militares, é a esquerda. E se tem alguém de esquerda aqui que me desculpe, discute depois comigo no corredor. Eu, particularmente, não suporto. Agora, isso aqui serve para nós vermos que o militar não é... Né? Você está fazendo uma homenagem lá aos seus antepassados, né? E, às vezes, as pessoas têm uma falsa imagem do que é o militar. Né? Eu costumo dizer uma coisa que eu falo de coração. Se tem uma instituição que é genuinamente popular, são as Forças Armadas. E eu sou testemunho vivo, porque meu pai era mecânico de bonde e eu que sei que eu cheguei, o que eu tive de fazer para chegar ao pouco que eu sou. Mas eu consegui. Talvez noutra carreira eu não conseguisse chegar a tanto. Então isso aí, obrigado pelo gancho, por proporcionar isso daí. É que tem certas coisas que ficam engasgar na garganta, né? De um meu melhor amigo atual, um dos meus melhores amigos, ele está falando, pô, para de defender esses caras. Eu não estou defendendo esses caras. Estou defendendo as instituições que mais fizeram para esse país. Que talvez nós não estivéssemos aqui reunidos agora, porque não seria permitido, se não tivessem feito coisas no passado. E foram as Forças Armadas que fizeram. Tá? Bem, não tem nada a ver com o assunto agora, desculpa.
Olha, realmente para nós, eu estava ansioso também, é a segunda parte seguida que eu fico ansioso de realizar. Agora eu estava conversando com o meu chefe, ele não pôde vir porque o presidente teve de viajar e ele está respondendo por tudo, e que é o primeiro vice. Eu estava falando isso daí. Tem palestras, eu gosto muito de palestras, né? Por isso que eu peguei essa pilha de fazer ciclo de palestras. Mas tem palestras que despertam na gente a ansiedade, porque a gente sabe que tem um contributo que a gente está precisando receber. E como todos aqui já se expressaram, eu fiquei... É interessante, às vezes a gente não nota, né? Teve mais congratulações, mais gratidão do que perguntas. Né? Isso aí não parece não, mas denota alguma coisa de diferente. E se tem palestras que eu gosto de ver, são palestras de superação, e é o seu caso aqui. Nós tivemos aqui também um professor, depois ele voltou como professor, mas ele veio aqui fazer uma palestra para a gente de superação, era o título da palestra dele. Ele chegou a ter 150 quilos e hoje em dia é maratonista internacional. Ora, a história de uma pessoa assim como essa, como o seu caso, só serve para engrandecer a vida da gente. E a gente dormir feliz. Dormir feliz porque talvez outras adversidades tenham tido de vencer, mas aquela ali a gente não teve de vencer. Né? Então não teve que fazer a força que só você sabe que teve de fazer para chegar aqui e poder falar para a gente, dar esse testemunho de vida. Isso é testemunho de vida. Quem é que disse que a vida é justa? Né? A gente não sabe nem porque está aqui. Sabe nem porque eu estou aqui na frente de vocês falando um monte de besteira. Então, a gente tem que ver que a vida é justamente essa confusão que a gente vive, que cada um, como você disse agora no final aí, é uma singularidade. Nós somos uma individualidade, e cada um com seu universo. Olha quantos universos estão aqui. Nós somos o universo, não é? Não tem aquela ideia, nós somos a centelha de Deus, pô. Então, é isso aí que a gente tem que pensar. E numa aula como essa, a gente sai engrandecido. Então, muito obrigado, em meu nome, em nome deles, em nome do Clube Militar, e que você continue nessa vida tão proveitosa como ela é. Obrigada. Tá, deixa eu passar aqui no canto.